Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre esse livraço, Caminho de Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, sobre esse livro desta santa, vem para Nárnia. Então, vamos lá falar sobre um livro escrito por um santo, né? Nada mais, nada menos do que a padroeira dos professores. Isso mesmo, minha santa padroeira. Então, ela escreveu alguns livros, né, Caminho da Perfeição, entre eles o mais conhecido seria o das Moradas, né, o Castelo Interior, mas segundo o padre Paulo Ricardo, é recomendado começar por esse. E ela escreveu direcionado para as freiras carmelitas, as monjas que moravam com ela, pediram para ela escrever esse livro, recomendando, né, dando conselhos que ela já dava, né, verbalmente para elas, mas elas pediram para que escrevesse um livro para elas estudarem. Então, Santa Teresa era muito inteligente, né? E ela, aliás, foi uma das reformadoras do Carmelo, né? Nessa época aí no século XVI, mais ou menos. Ela e São João da Cruz eram parceiros. Os dois fizeram reforma do Carmelo, porque eles estavam começando a viver com regalias, com apego aos bens, né? Então, eles começaram a ver que não estava sendo bom aquilo, até foram perseguidos, né? São João da Cruz foi até preso lá pelos próprios freis. Foi uma história assim bem complicada, tanto que ele escreveu lá A Subida do Monte Carmelo, né? Também já li esse livro aí, São João da Cruz, amo muito. Então, eles fizeram essa reforma, e aí eles criaram ali dentro dos carmelitas, os carmelitas descalços, que aí foi uma grande reforma, muitos foram, né, começaram a segui-los e formaram ali uma nova congregação, mas aí dentro do Carmelo também, continuam sendo carmelitas. Então, assim, desapego mesmo, né, viver da providência de Deus, buscando a humildade. Então, nessa época, nesse contexto aí que ela viveu com São João da Cruz, ela escreve esse livro. E o que que trata esse livro? Trata de conselhos, primeiramente, né, para as freiras de como viver, né, de uma maneira mais humilde, mais desapegada, como deve ser a vida de uma freira. Então a gente pode achar assim um pouco difícil para nós, mas nós também temos que seguir, né, a viver um pouquinho mais de humildade. É claro que não vamos viver como freiras, como freis, porque nós estamos num mundo secular, né, e nós não temos essa vocação, né, para quem não tem, não estamos seguindo o caminho religioso. Mas não é por isso que não dá para seguir os conselhos dela, né? A gente tem que sim buscar uma vida de oração, buscar uma vida de desprendimento. Então ela fala muito dessa parte no começo. E depois, numa segunda parte, ela vai falar sobre a vida de oração, que também é muito importante. Não só a oração decorada, né, falada assim, sem pensar, que a gente às vezes... É importante sim a oração decorada, porque a gente vai também meditar sobre o que a gente falou. A gente não pode só rezar, por exemplo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, qualquer oração escrita, só por rezar. A gente tem que meditar sobre as nossas palavras que a gente está rezando, pensar sobre aquilo, isso é importante também. Mas não só isso, não só cumprir preceitos. Nós precisamos ter essa intimidade com o Criador, com Deus Pai, né, com Deus que está ali, sempre esteve ali desde o início, o Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, mas a gente tem que ter essa intimidade, né? E o Espírito Santo que está ali, né, no nosso coração e dando essa harmonia entre nós e Deus, né? Então nós precisamos conversar com Ele como um ser supremo que Ele é, mas também é o nosso amigo, nosso melhor amigo, aliás, né? Então a gente tem que ter essa meditação, esse silêncio, precisamos do silêncio, precisamos da meditação, né? Os grandes santos como ela, que era uma santa mística, né? Então ela tinha, assim, mais proximidade, né, de Deus. Então elas mostram pra gente como é importante essa meditação, né? Não é porque eles eram melhores que nós também temos essa capacidade, mas nós não temos, às vezes não temos tempo, nós não temos paciência, nós apenas rezamos ali o Pai Nosso, Ave Maria quando acorda e vai trabalhar, e às vezes a gente não tem um tempo para Deus, a gente precisa ter um tempo para meditar, até para ficar em silêncio, não falar nada, mas tentar escutar, né? Tentar pedir para Deus mostrar para a gente ter discernimento que a gente precisa fazer da nossa vida, do nosso dia, de um problema que a gente tem, de um desafio que a gente tem que enfrentar. E às vezes a gente não para escutar a voz de Deus. Nas pequenas coisas, né? Nas coisas grandes, nas coisas pequenas, Deus nos fala nas coisas, no que acontece no dia a dia, uma fala de alguém, em um livro, em qualquer coisa que a gente pode
tá ali tendo contato, Deus pode nos falar, mas se a gente estiver atento para isso. E também no silêncio, a gente precisa ter silêncio para isso. Então é muito, muito importante a gente estar ali focado para falar com Deus. A gente fala no dia a dia, lavando a louça, trabalhando, a gente fala ali com Deus o tempo inteiro, a gente precisa falar com Deus, mas a gente precisa também ter um momento de experiência ali com Ele, né, de estar ali só com Ele, né. A pessoa, um amigo que você vai falar com ele, mas você tá falando com ele, você tá com o celular, falando com ele, você tá falando com ele, você tá fazendo outra coisa, tá, você tá falando com ele, mas você não tá tendo um contato de atenção, né, a gente precisa às vezes parar e ter essa atenção para falar com Deus também. E numa terceira parte ela começa a falar sobre o Pai Nosso, isso é muito bom, principalmente para mim que sou catequista, que às vezes a gente tem momentos de explicar o Pai Nosso, seria muito bom pegar esse livro, porque ela vai falar parte por parte do Pai Nosso, né, para quem vai ensinar alguma coisa assim de catequese para outras pessoas, os pais também, é muito bom ela falando sobre o Pai Nosso, ela vai falar parte por parte sobre o Pai Nosso, e vai explicando ali de uma forma muito profunda a respeito do Pai Nosso, muito, muito bom. E partes que me marcaram, sobre o livro, quando ela fala de determinação, né, que é uma frase famosa dela, nós temos que ser determinados, mas a gente tem que confiar em Deus. Não adianta eu falar assim, eu vou fazer isso porque eu vou ter essa determinação sozinho, eu vou seguir em frente. Não, a gente sabe que a gente é falho, que a gente cai, né, a gente vai ter que ter uma determinada determinação com confiança em Deus, que Ele está ali para nos sustentar. Mesmo quando a gente cair, Ele está ali para nos levantar. Então essa é a nossa determinação, é confiando que Deus está conosco. E outra parte que eu achei muito interessante é que ela fala assim, às vezes a gente julga as pessoas, né, e fala assim, eu já estou acima disso, por exemplo, eu não tenho esse apego, eu não me apego mais, eu já me desapeguei de um monte de coisa. Às vezes a gente julga o outro por estar num patamar teoricamente abaixo do nosso, mas aí na verdade no outro dia a gente se apegando a alguma coisa. Então não adianta a gente falar assim, eu tenho essa virtude, eu não vou mais cair. E no outro dia a gente pode não ter mais, porque tudo é graça de Deus. Tudo é Ele que nos dá essa graça de ter as coisas. A gente não tem por nós mesmos. A gente tem que pedir na oração, a gente tem que estar sempre buscando. Mas quem nos dá essa graça, a graça das virtudes, de vencer uma virtude aí, matar um leão por dia, é Deus que nos dá essa graça. Não é só a gente não consegue sozinhos. Então nós temos que ter essa determinação de nunca abandonar, de sempre buscar Deus, mas sabendo que é por Ele que a gente consegue alguma coisa, não é por nós mesmos, tudo é graça. Outra coisa que ela fala sobre as tentações, né? A gente tem que esperar as tentações, saber que elas vão vir e tentar identificar essas tentações. Às vezes a gente já sabe, né? Isso aqui é tentação. Vou tentar enfrentar da melhor maneira possível. Às vezes a gente cai na tentação, às vezes a gente consegue, né? Não cair com a graça de Deus, mas saber que Deus está ali presente e que os santos realmente esperavam a tribulação, desejavam a tribulação, por quê? Através da tribulação nós nos fortalecemos, né? Quando a gente cai, a gente levanta mais forte, mais firme. Então, os santos até desejavam ter essas tentações. Então, é claro que a gente não quer desejar ter, né? Mas quando tiver, a gente saber que Deus está conosco e que a gente vai ficar mais forte diante daquela tribulação, que a gente está aprendendo com aquilo. É uma prova que a gente vai, quando a gente passar por ela, se a gente buscar a Deus, a gente vai passar por ela, a gente vai levantar mais forte. E a parte também que ela fala de livrar-nos do mal, né, no final do Pai Nosso também é muito forte, porque Deus está ali para nos livrar do mal, para a gente não ter, não sofrermos à toa, para nós não passarmos por sofrimentos. Só que se a gente passar e Deus nos livrar, tá ótimo. Por quê? A nossa meta não é aqui, a nossa meta é o céu. Então o mais importante é nós irmos para o céu. Então Ele está nos livrando do mal maior, né? Que seria a perdição eterna. Então, por mais que a gente passe por algumas tribulações, por coisas ruins, né, a gente vê a maldade no mundo, que a culpa é do homem, não é de Deus, a gente também, Ele nos livrando do mal, Ele está nos livrando do inferno. Então, por mais sofrimento que a gente passe aqui, a gente acha, não, mas eu tô aqui, né, Deus não me livrou. Livrou sim, Ele livrou você de ficar longe dEle, Ele livrou você de uma coisa pior, talvez, e Ele está te livrando do inferno. Então, às vezes a gente passa por tribulações aqui, que até nos ameniza o purgatório lá, né? Quem sabe a gente vai direto para o céu? Espero que sim, mas é bem difícil. Mas quem sabe por algumas tribulações que nós passarmos aqui, nós poderemos evitar o purgatório, né? Que já é um caminho certo para o céu, mas também é um caminho de sofrimento, de purificação. Então é muito importante, achei muito forte o que ela fala aqui sobre livrar-nos do mal. A nossa meta é o céu, né? Nós estamos aqui de passagem, tudo que nós temos aqui nada é nosso. Então nós temos que nos apegar a Deus, ao Criador de todas as coisas.
outra coisa muito interessante, ela foi, acho que foi a primeira a falar sobre comunhão espiritual, né? Quando a gente vai à missa, nós católicos confiamos que Jesus está ali, nós temos fé que Jesus está na Eucaristia. Mas às vezes nós não podemos comungar. Ou às vezes a gente está assistindo uma missa na televisão, né? A gente lembra a época da pandemia, a gente não podia comungar no momento ali que a gente estava assistindo a missa, a gente ia lá na igreja para comungar, mas não podíamos ficar lá na celebração da missa, não tinha, né? Então a gente não podia comungar naquele momento, mas a gente pode fazer a nossa comunhão espiritual. E ela teve aí aqui essa primeira sugestão de termos essa comunhão espiritual com Jesus, sentirmos Jesus na Eucaristia, mesmo sem estar, né, na fração do pão, da hóstia na nossa mão, mas nós sentimos como se estivéssemos comungando e falarmos com Jesus como se estivesse comungando, porque Jesus está no nosso coração, né, não estaria presente fisicamente na Eucaristia, mas ao mesmo tempo nós temos fé que ele está no nosso coração. Então ela foi uma das primeiras a falar sobre a comunhão espiritual. Isso é muito interessante também. Nós nunca podemos ficar longe de Jesus na Eucaristia, né? Então aí vem a confissão, aí vem a gente buscar para não pecar, e se pecar cair, buscar levantar e buscar a confissão para estarmos sempre prontos para receber Jesus na Eucaristia. Isso é assim meta para quem realmente quer ir para o céu, né? A meta do católico. Então, é um livro muito bom, muito interessante, muito importante. Faz tempo que eu queria ler esse livro e não estava conseguindo terminar, né? Eu comecei a ler no ano passado, no final do ano passado, e consegui terminar com a graça de Deus, né? Que é a minha padroeira, a padroeira dos professores, essa santa tão importante, doutora da igreja, né? Que tem vários preceitos da igreja que foram aí agregados, né? Conceitos dela que foram agregados aos conceitos da igreja. Quando o santo é doutor da igreja, é isso, né? Vários conceitos dos santos foram tão importantes, conselhos tão bons, que foram agregados aos conselhos da igreja, né? A doutrina da igreja. Então, é uma santa muito, muito importante para a gente estudar sempre, né? Então, eu recomendo vocês aí que ainda não leram, leiam. O primeiro livro a ler dela é O Caminho de Perfeição. O padre Paulo Ricardo recomenda, né? E eu recomendo sim, porque é um livro mais tranquilo, né? É o início ali de tudo. O das Moradas já é mais profundo, né? Um livro mais profundo que você precisa ir também aos pouquinhos. Então é isso, né? Não desistamos, estejamos sempre buscando, né? Entender um pouco mais sobre Deus, sobre a igreja, sobre a nossa igreja, entender um pouquinho sobre a nossa vida, aumentar a nossa espiritualidade, a nossa fé, e também por meio de conhecimento, não é só a oração, a gente tem que ler também, se instruir, para a gente entender um pouco mais sobre o que Deus quer de nós. Foi por isso que ele deixou a Bíblia, foi por isso que ele deixou os santos, os livros, para que nós aprendamos mais, né? Não fiquemos aí à mercê do que as outras pessoas falam. Saibamos o que Deus quer de nós e aprendamos com os santos que já passaram por muitas coisas que a gente ainda não passou e nem precisaremos passar, porque eles já estão aqui para nos ensinar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar no meu clube de literatura católica, eu vou deixar o link aí de todos os meus clubes. A gente também tem um de literatura católica. Esse livro não está incluído, porque ele já estava aí na minha meta desde o ano passado, mas nós estamos lendo aí o da história da igreja, e depois aí temos mais alguns livros para ler durante o ano. Se inscrevam no canal, comente se você já leu esse livro, se vocês gostaram, o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.